Olá, vamos então para mais um vídeo. E esse vídeo de hoje eu quero falar sobre a política do cancelamento, que acontece aí na nossa sociedade, principalmente nessa sociedade líquida, onde os relacionamentos eles têm uma liquidez, uma rapidez em começar e terminar, que também leva a gente a esse outro contexto, que é o contexto rápido, das soluções rápidas, que entra aí também a lógica do cancelamento. Mas eu quero trazer não só por um aspecto filosófico, até porque quando a gente fala de sociedade líquida, a gente está falando de Bauman, que é um grande filósofo que vai pensar sobre essas questões, mas eu quero trazer aqui o olhar da psicanálise, como que o Freud e o Lacan vão pensar sobre essa questão do cancelamento. O Freud tem um texto muito conhecido que se chama Mal-Estar na Cultura. É um texto que traça bastante essa questão da normativa de uma determinada cultura, que, claro, pode sempre mudar, dependendo da cultura, dependendo do país, dependendo do contexto histórico. Coisas que antes poderiam ser aceitas como ok, podem passar a não ser aceitas e vice-versa. Mas o Freud, nesse texto, ele vai ter um capítulo que ele vai falar do narcisismo das pequenas diferenças. E esse capítulo é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: até para a gente poder defender o nosso próprio narcisismo, nós temos a tendência de rechaçar tudo que é diferente. Isso pode explicar uma série de questões sociais: racismo, feminismo, feminicídio, né? E também para falar sobre o que eu quero falar nesse vídeo de hoje, que é a política do cancelamento. Então, o que vem acontecendo? Que a gente poderia usar aí a leitura do Lacan para explicar. Como nós temos o narcisismo da diferença, das pequenas diferenças, nós tendemos a agredir aquele que nos é diferente. E dentro do nosso contexto cultural, dar um gelo, cancelar uma pessoa, seria uma grande punição. Porque nós estamos numa sociedade pela busca das curtidas, pela busca da audiência, pela busca dos likes, das visualizações. Estamos numa cultura assim. Então, quando a gente cancela essa pessoa, seria uma grande punição, porque a gente estaria retirando um prazer dessa pessoa, que é o prazer de ser visto, o prazer de ter sucesso, e aí nós estaríamos numa lógica de punição. Então, como o nosso narcisismo se sente ameaçado diante do diferente, uma forma de proteção é justamente aniquilá-lo, ou seja, cancelá-lo na nossa lógica hoje, né, da nossa cultura. O Lacan vai fazer uma análise muito próxima, só que trazendo um pouco para o campo do discurso, porque o Lacan ele se apoia bastante nos discursos. Então, o que ele vai dizer? Tudo aquilo que fala, que tem um discurso diferente do meu, diferente daquele que eu acredito, daquele que me é conhecido, eu também irei atacar. E aí a gente começa com uma lógica de rivalidade de discurso. A gente pode pensar isso na política, por exemplo, né? Se eu sou da direita, eu tenho um discurso. Se eu sou da esquerda, eu tenho outro discurso. E aí entra uma lógica de que não dá para coexistir. A gente precisa trabalhar essa questão do cancelamento, do aniquilamento da diferença e do outro. Pois bem, isso também vai aparecer na lógica, que eu tenho muitos vídeos aqui falando sobre isso, e venho hoje falar de novo, porque a minha filha mais uma vez está passando por uma situação parecida, que é a situação do bullying. O bullying, ele pode ter esse viés do ataque, da violência, da agressão, seja ela verbal, seja ela psicológica ou seja ela física, mas a lógica do cancelamento também entra. Então, uma coisa que eu tenho assistido são, às vezes, pais fomentando a lógica do cancelamento em seus filhos. Por exemplo, não brinque mais com aquela criança, não fale mais com aquela criança, quando aquela criança estiver, você sai, você não vai mais participar, você não vai, né? Então, essa também é uma lógica do cancelamento. São pais que, às vezes, nem procuram pelos pais daquela criança para tentar conversar e nem muito menos ensinam aos seus filhos como lidar com a diferença. Entra na lógica do cancelamento, né? Do aniquilamento do outro que pensa diferente de mim.
Era isso que eu queria pensar nesse vídeo hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.